Então tá, pessoal, boa tarde a todos e todas e todos, né, bem-vindos à nossa última atividade do primeiro seminário, né. É, então, ontem eu apresentei um recorte do recorte da minha pesquisa, né, com o levantamento das representações das deficiências nas histórias em quadrinhos, e hoje aqui expandi um pouquinho mais a discussão, né, do ponto de vista teórico, né. É isso, é uma coisa que a gente está no Brasil, a gente está começando a discutir essas teorias, é algo muito recente, né? As próprias, consolidação nem diria isso, mas o próprio surgimento das teorias CRIP são muito recentes, né? E aqui eu vou trazer a gente vai fazer discussão de alguns conceitos-chave assim, da teoria, né? Que têm sido trazidos por teóricos diferentes, por estudiosos diferentes, ao mesmo tempo que depois, no final, a gente vai trazer alguns exemplos para a gente debater, para a gente discutir, claro, alguns exemplos, as possibilidades são quase infinitas, assim, né, do ponto de vista da história mesmo, né, porque... E aí eu já ligo diretamente para o nosso primeiro tópico, né, não sei, eu acho que todo mundo me viu durante essa semana, né, então, para quem não me conhece, meu nome é Fábio, né, sou doutorando em Educação em Ciências na Universidade Federal do Rio Grande, a FURB, e mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Minha pesquisa, então, tem o intuito de analisar as masculinidades dentro a partir da teoria CRIP, né? Então, pensando masculinidades que fogem, então, a normas corporais e neurotípicas, né? Dentro das histórias em quadrinhos. Que tipo de masculinidades, então, a gente observa nessas histórias em quadrinhos quando a gente faz a intersecção com as questões de deficiência e neurodivergência. Basicamente, esse é o meu projeto de doutorado, e aqui esse mini curso, na verdade, é um recorte também dele, é um recorte mais teórico, assim, da pesquisa, né, especificamente no que diz respeito às teorias CRIP. Então, já iniciando, assim, acho que a primeira coisa, no Brasil, a gente tem uma falta de material sobre a teoria CRIP, né? Ontem, durante a minha apresentação, em simpósios, eu disse justamente isso, que a gente tem 2 livros publicados que eu tenho sem conhecimento, né, no Brasil, especificamente sobre a teoria CRIP, né, que trazem esse termo, que trazem as construções teóricas desse campo, né, mas a gente tem uma larga produção em termos de estudos sobre deficiência, né, e esse livro aqui, particularmente, que eu trago aqui, que é O Lugar da Pessoa com Deficiência na História, do Gustavo Piccolo, é um livro muito interessante porque ele faz um apanhado das representações, como as deficiências foram sendo vistas ao longo da história do Ocidente, né, especificamente do Ocidente, então, a partir da Antiguidade, para o período ali do período bíblico, né, enquanto o período real, no caso, né, não necessariamente a religião em si, né, mas como esses primeiros povos, então, que estavam dentro que cultuavam, né, não antes do cristianismo, na verdade, mas as religiões abraâmicas, né, estavam ali pensando a questão da deficiência, como se colocavam em relação a pessoas com deficiência, aos corpos CRIP, né? Nem sei se a gente pode dizer corpus CRIP naquele momento, né? Isso não é um anacronismo até, mas de pensar, então ele vai passando assim, chegando até a contemporaneidade, né? Pela idade do medievo, passando pela idade moderna, para chegar então na contemporaneidade, nas discussões então sobre o que a gente faz hoje, né? É claro que o Gustavo, ele como eu disse, ele não estava pesquisando a partir do olhar da teoria crítica, mas sim a partir do modelo social da deficiência, né? Que é um outro corpo teórico, mas que também que dá para fazer junções bem interessantes com a teoria crítica, né? Já que tratam sobre o mesmo fenômeno. Então, a produção de narrativas sobre os diferentes corpos, né, os corpos com deficiência, vão remontar desde o início da humanidade. A gente vai ter representações no Egito Antigo, a gente vai ter representações em Grécia, a gente vai ter representações, e eu estava até discutindo com o Lucas, que está aqui na sala mais cedo eu estava discutindo com ele, tipo, será que a gente não tem narrativas ou outras representações para além da antiguidade, por exemplo, né, pensando em períodos mais remotos ainda, pensar, por exemplo, os povos originários, o que a gente tem de registro sobre isso, abre um leque de pesquisas que a gente ainda não tem, que a gente não tem feito, na verdade, né? Que o Brasil não tem feito, né, que tem deixado de
de lado esse escanteio, né? Minha formação também é em arqueologia, então quando eu olho para essas coisas, eu sempre tento buscar, bom, lá atrás, como era, né? Não só como é agora, mas lá atrás também, né? Por que a gente não olha isso? Por que a gente não olha esse fenômeno? Por que a gente não olha esses sujeitos? Então é isso. Sempre existiu produções narrativas, a princípio, né? A gente parte desse pressuposto, assim, porque se a coisa existe, se uma determinada coisa existe desde o início da humanidade, as pessoas que existem desde o início da humanidade, né? Esse fenômeno existe, como que a gente lidou com ele, né? É impossível também pensar que as pessoas simplesmente era só rejeição, né? Isso é um mito fundado, na verdade, né? De que ao longo da história da humanidade a gente estaria caminhando de uma evolução que saía da rejeição para a inclusão desses sujeitos, né, desses diferentes corpos, que então convivem com diferentes impedimentos físicos, mentais, sensoriais e psicológicos. E aqui eu estou colocando esse termo, impedimentos, porque é o conceito que o Gustavo mesmo vai utilizar, e que o modelo o modelo social da deficiência vai trazer também. Esse é um dos termos, né? Então é isso, né? Como as narrativas ao longo da história lidam com esses diferentes corpos, esses diferentes sujeitos, né? E a cultura pop, obviamente, não vai ficar atrás, né? A cultura pop, como um fenômeno do século XX, né? Vai também produzir discursos e representações dessas pessoas. Mas antes que a gente fale da cultura pop especificamente, eu preciso passar por alguns lados, né? Eu preciso passar por algumas definições, alguns conceitos, né? Então, Gustavo Piccolo, continuando com ele, né? Então, ele vai fazer uma análise histórica da deficiência e vai compreender que essa categoria não existia até meados do século XVIII. Então, isso quer dizer que a deficiência não existia em períodos pretéritos? Exatamente. Porque a concepção que se tinha era uma concepção diferente daquilo que a gente entende por deficiência hoje, ou que começa a se entender por deficiência a partir do século XVIII. O próprio termo não existia. A palavra deficiência não existia. Ele tinha outras palavras para designar diferentes sujeitos e diferentes condições, né? Então, olhar as deficiências, olhar para uma categoria que é construída cultural, econômica, social e historicamente. E aqui talvez o foco seja muito mais na questão do econômico, justamente, né? Porque quando a gente pensa em cultura pop, a gente vai pensar que é uma cultura massificada, né? Direcionada para um público de massa, né? Diverso também, e que tem interesses, quando essas produções entram no circuito, né, no circuito da cultura, elas têm um interesse muito claro, que é justamente de gerar lucro, né, que lugares que ainda uma empresa não acessou, que ela pode acessar ainda, né, que tipos de públicos, que tipos de compradores que ela ainda não conseguiu acessar. Então, quando a gente olha para a cultura pop, é olhar também com esse olhar de desconfiado, né? Quando a gente vai olhar para as representações, seja representações de gênero, sexualidade, raça, etnia, deficiência, né? E aqui, claro, nós foco na deficiência, né? Então, ela não é de forma alguma, a deficiência, né? Não é de forma alguma uma condição intrínseca dos indivíduos, porque, na verdade, a deficiência é construída socialmente. Ela sendo construída socialmente, é dizer que, bom, existe um sujeito que é um sujeito sem deficiência, um sujeito que é um sujeito com deficiência. A gente faz uma distinção, se faz uma distinção socialmente entre essas duas categorias, né? E o que isso implica, de fato, nas relações que estabelecemos com sujeitos considerados sem deficiência e com deficiência, né? Então, em diferentes períodos, né, como é o caso da atividade, do medievo, por exemplo, determinados corpos foram sendo produzidos. Havia o coxo, o louco, o mentecapto, o cego, o surdo, o mudo, o aleijado, etc. Né? Vários outros nomes que foram utilizados para dar uma classificação, digamos assim, para classificar esses sujeitos. Né? Mas é somente na modernidade que, com o avanço das tecnologias e dos saberes médicos, e Foucault vai ser cirúrgico quando a gente fala sobre isso, né? Em A História da Loucura, que a gente vai começar a esboçar uma ideia da deficiência como uma categoria generalizadora, que vai abarcar todos esses corpos considerados fora da norma corporal ou de uma norma de neurofuncionamento, né? Claro, na modernidade esses conhecimentos estavam surgindo, estavam começando a agir sobre os corpos das pessoas, mas eles não eram, não havia como posso dizer, ainda havia muita necessidade de descobrir sobre, né?
Vocês vão ver várias imagens assim, de fotografias, né, de obituários, que literalmente expõem esses corpos, né, tirando deles a individualidade, de certa forma, a subjetividade desses corpos, objetificando eles, né. Tá dando para acompanhar de boa, gente? Tá tranquilo? Senão a gente, se quiserem contribuir, falar algo, fiquem à vontade. Vou continuando aqui, tá? Qualquer coisa, levanta a mãozinha, tem umas ferramentas aí no Meet, interrompe mesmo, pode interromper, fiquem à vontade, tá? E aí a gente parte, então, desse pequena discussão assim, da ideia de deficiência como uma construção, né, social, histórica, econômica, enfim, para o conceito de normate. O conceito de normate é um conceito criado pela Rosemary Garland Thompson, que é uma pesquisadora norte-americana, acredito eu, não lembro agora, e que ela vai que esse conceito vai se basear na oposição dos sujeitos com sem deficiências, né? Então, no normate é aquele sujeito implícito, velado, que está no centro da cultura. Então, branco, masculino, produtivo e sem deficiência, né? É aquele sujeito que, quando a gente pensa numa pessoa, a gente evoca essa imagem, né? Uma pessoa ideal, assim. Esse é o sujeito, o normate é esse sujeito que a gente anseia, né? Que a sociedade anseia, né? Então, a deficiência ela vai sendo construída como esse outro, né, que garante uma certa ilusão de integridade e autonomia do normate. O normate, então, ele só adquire essa ideia de que ele é o centro a partir do outro, a partir dos sujeitos que não estão de acordo com esses requisitos, né, que a Garland Thompson vai trazer. Ou seja, o sujeito perceber só vai existir também em função do sujeito do normate, né? Então, é uma construção dialógica, né? Um existe porque existe o outro. E aí o livro dela, que ela vai trazer, né, é Extraordinary Bodies, não sei como se chama, que é Corpos Extraordinários, né? Não tem tradução para o Brasil esse livro, né? Que ela vai fazer uma série de análises, ela vai falar dos ciclos de aberrações, por exemplo, dos freak shows, né? E como isso também constrói um certo imaginário sobre o que é ser uma pessoa com deficiência, né? Qual o lugar da pessoa com deficiência dentro do tecido social, né? Continuando, né? A gente tem esse livro, um dos poucos livros em português, Corpus Script, da Christine Greger. É um livro bem pequenininho, curtíssimo, assim, dá para ler, assim, uma sentada, a gente lê o livro, é bem tranquilo. E a Christine Greger vai dizer que os corpos são justamente um termo político de significação para sujeitos que, por estarem fora dos padrões, são forçados a instaurar estranhezas para existir. A estranheza, então, como uma tática de romper com a lógica binária de normalização do corpo crítico, né? Que a gente tem, então, uma diversidade de corpos, uma diversidade de condições que esses corpos estão presentes nesses corpos, na verdade, né? E que a estranheza, então, ela vai ser essa tática que permite romper, então, com essa lógica binária, né? Que coloca o corpo como aquele corpo que tem que estar dentro de uma de determinada norma corporal, né? Ou uma capacidade corporal compulsória, que a gente vai discutir mais adiante. Eu não consigo ver os comentários de vocês. Então, se estiverem comentando alguma coisa, podem levantar a mão e falar, tá, gente? Fiquem à vontade. Porque senão vira uma palestra. Essa ideia não é. Essa ideia é que a gente faça um diálogo de fato, assim, né? É coisa flua, né? Pode falar, João. Eu que eu tinha escrito, né, como tu disse que não consegue ler, o que você comentou sobre a questão dos povos originários, os autóctones. No curso de História a gente tem um professor Marlon, que ele é um antropólogo que trabalha com as comunidades indígenas aqui do Rio Grande do Sul, e ele já comentou em uma aula sobre uma coisa parecida, que as pessoas com TDAH, porque, né, não tem... tipo assim, TDAH, autismo, essas coisas, eles são colocados em algumas populações que ele trabalhou como pessoas que têm a mente... eles têm muita consciência do mundo, então por isso que eles não conseguem focar, porque eles sempre estão com consciência de tudo que está acontecendo ao redor deles, do mundo que está ao redor deles, então eles não conseguem focar porque eles entendem a natureza do mundo mais do que outras pessoas.
e as pessoas que nascem com deficiência, elas são colocadas como pessoas que estão ali para ensinar algo a mais, uma nova maneira de se viver, uma nova maneira de se entender o mundo a partir daquelas pessoas que, por exemplo, nasceram com um braço deformado, não nasceram com um braço, nasceram cegas, algum tipo de deficiência física. Então, essas pessoas são colocadas nessas populações que ele trabalhou como pessoas que estão ali para ensinar algo novo no conhecimento do mundo. Ai, por favor. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Sim. Não, eu vou só então completar o que o João, né, trouxe, porque a gente esteve recentemente com a professora Shirley, que ela é uma indígena surda, e ela esteve na UFPEL por causa da Semana Acadêmica de Letras, o que o João trouxe é bem pertinente. Ela trouxe também esse local dessa vivência das neurodivergências, que dentro da cultura indígena dela, que se não me engano ela é Guarani, pessoas com altas habilidades, autismo, TDAH e outras características da neurodivergência, eles chamam de pessoas com alta potência, que são pessoas com um local de uma visão de mundo que vem para nos mostrar o que o mundo está precisando melhorar e se corrigir para que volte a se alinhar com o Tupã e volte a ser esse espaço de integração, né? Então, era só para completar mesmo, porque eu estive, de fato, com uma doutora indígena recentemente, foi muito interessante, até que ela trouxe para a gente as línguas de sinais indígenas, e ela teve esse momento dessa fala que foi, assim, foi muito esclarecedor. É muito legal trazer isso, né? Mais cedo eu conversava com o Lucas também, né, sobre essa questão de como trazer essa discussão para a questão dos povos originários, né? Os povos indígenas, de como é a visão deles em relação a isso. Eu não conhecia, na verdade, conheci uma parte, né, de uma das aldeias aqui que eu tive contato, e assim, enfim, não vou comentar, porque é uma coisa da comunidade, enfim, né? E é interessante, assim, porque como o Ocidente, ele entende a pessoa com deficiência muitas vezes como algo a ser curado, né? Como algo que tem que se encaixar naquele padrão de normatividade, né? Essa capacidade cultural compulsória, se espera isso desse sujeito, né? E quando a gente vai olhar outros lados, né, do fenômeno da deficiência, como ele é entendido por diferentes povos, a coisa muda de configuração, né? Ela não é sempre a mesma coisa, né? Nunca vai ser. Porque é isso, são concepções diferentes, cosmologias diferentes, formas de compreender, né? Epistemologias diferentes. A gente vai falar mais para frente sobre a questão de epistemologia também. Então, acho que é importante para as teorias críticas. E muito legal vocês fazerem essas questões. Inclusive, se puderem depois colocar no chat aí até o nome da professora, seria muito interessante, assim. Coloco sim. Eu coloco os dados da professora Shirley, pode deixar. Muito obrigado. Então, aí a gente vai chegar no conceito de capacidade corporal compulsória. Não sei se essa foi a tradução oficial, nada no Brasil, porque o livro foi traduzido no ano passado, né, se não me engano, que é esse livro Crip Theory, né, do Robert McEwen. Ele vai cunhar o termo compulsory able-bodiedness, seria aí uma tradução de capacidade corporal compulsória, né, que vai dizer, então, a respeito a uma compulsoriedade atrelada a uma norma de capacidade corporal. Né? Assim como a Adrienne Rich vai conceituar a heterossexualidade compulsória, que se espera, então, que de certa forma se obriga as pessoas a performarem uma heterossexualidade, o mesmo vai acontecer com a questão das pessoas com deficiência. Né? Elas vão ter que se colocar. E quando eu digo pessoa com deficiência, eu estou abrangendo a neurodivergência também, tá, gente? Para ficar claro, esqueci de comentar, mas eu estou abrangendo também a questão da neurodivergência. Então, como se as pessoas com deficiência neurodivergente tivessem que performar uma norma corporal para existir nesse mundo, e também uma norma neurotípica para existir nesse mundo. Que a gente até poderia chamar, por exemplo, que acontece com muitos neurodivergentes, né, que é a questão do mestre, do mascaramento, né? Que te coloca como uma pessoa que copia, muitas vezes, certos comportamentos para estar dentro do socialmente aceito, né? O mesmo acontece com pessoas com deficiência física, muitas vezes, né? E o Rai trabalhou bastante com essa questão enfim, tá fazendo Libras agora, letras Libras, né? Talvez ele possa dizer um pouquinho mais sobre isso.
Mas quando eu fiz a disciplina de Libras, né, quando eu fiz disciplinas de Libras, a professora batia muito na tecla sobre essa questão de que surdos não precisam ser curados, surdos não precisam usar aparelhos se eles quiserem, não é? E o quanto que um dos primeiros movimentos quando uma criança nasce surda é do médico, vamos tentar um implante. A gente sabe que isso, a maior parte dos casos não dá certo, não funciona com a maior parte dos casos, daí que também isso é uma agressão ao corpo, né, de certa maneira, e a individualidade, a subjetividade dessas crianças, né. Mas é isso, o quanto essa capacidade corporal compulsória está presente desde a mais tenra idade, assim. E aí a gente pode expandir isso para outras questões, né? A questão de, aborta uma criança que vem nascer com determinadas condições, não aborta, enfim, como o corpo vai sendo, esse corpo vai sendo objeto de interesse público, né, no momento em que ele surge, no momento que se coloca esse critério de deficiência, né, dentro desse indivíduo, né? E como essa capacidade corporal compulsória vai estar presente em todos os momentos desses indivíduos, né? Porque a gente precisa estar dentro dessa sociedade que te diz que, bom, teu corpo não serve, né? Sua deficiência não nos serve. Mas se tu conseguir esconder ela, fazer um esforcinho para mascarar problemas sensoriais, por exemplo, questões sensoriais, né? Peço perdão pelo uso da palavra, ou sei lá, vai usar um aparelho, por exemplo, por que o surdo não aprende a falar, né? Bom, enfim, enquanto isso é agressivo para essas pessoas, né, para a comunidade. Então, e aí a gente chega, então, na questão da cultura pop de fato, eu estou até correndo, na verdade, né? Espero que com os exemplos a gente consiga discutir bastante, assim. O casamento hegemônico da cultura pop, né? A cultura, então, como produtora de saberes, ela vai produzir também os corpos. Então, aqueles corpos que são considerados admissíveis, ou seja, os corpos que são considerados aptos também, e quais não são. Né? Evandro Gurgel e Marlessa McNamara são dois pesquisadores do campo educacional, né? Eles vão conceituar o que eles chamaram de necrocurrículo. O necrocurrículo seria um tipo de construção discursiva que se manifesta na forma de um currículo e que produz tecnologias de apoptose, ou seja, tecnologias que produzem a morte do sujeito, se não física e biológica, pelo menos socialmente. E isso a gente vai observar ao longo da história do sujeito, da pessoa com deficiência, né? Por exemplo, a questão dos manicômios, a criação dos leprosários, uma série de instituições, de espaços onde se deposita essas pessoas, né? Esses sujeitos indesejados, né, da sociedade, e que, enfim, se elas não morrem fisicamente, né, naquele momento, elas morrem socialmente, elas passam a ser objetos, passam a ser excluídas, né, da vida social, a partir do momento que elas são colocadas nesses espaços, né. Isso, claro, a coisa mudou ao longo do tempo, né, mas ela também se atualiza, né. Então, a gente não pode dizer, estamos vivendo bem, melhor agora. Em vários aspectos, sim. Pessoas com deficiência neurodivergente estão vivendo melhor nesse sentido, né, em certos aspectos. Tecnologias foram desenvolvidas, formas de compreensão foram desenvolvidas também, né, tanto que a gente está discutindo esse tema hoje é uma forma da gente mostrar que, bom, houve mudanças, né, e houveram mudanças boas, na verdade, né, ao mesmo tempo que discutir determinadas questões ainda permanecem, né. Por exemplo, eu mesmo fui traído pela linguagem agora, quando falei problemas sensoriais, né, o quanto isso revela também um capacitismo linguístico, no final das contas, né, porque a gente está condicionado a pensar de determinadas maneiras, mas não só, eu estou pesquisando isso e mesmo assim me trair, né, porque é isso, a gente está o tempo inteiro nesses processos de aprendizado também, né, porque e a mídia acaba tendo esse papel importante, né, de mostrar, de representar determinadas situações, determinados corpos, mostrar determinados corpos, né, não no ponto de vista objetificante, né, que objetifica essas pessoas, né, mas de ser crítica mesmo, de atuar de forma crítica. Claro que isso tem outra moeda, né, que é, se essas narrativas são contadas, é porque existe uma intenção de lucrar a partir disso, né. Eu fico pensando muito, não sei se vocês conhecem, eu não coloquei aqui nos slides, mas tem uma coleção, né, da Mattel que eles fizeram, da Barbie Fashionistas, e aí tem uma série de bonecas Barbie que então, são bonecas com deficiência, né? Então tem a boneca surda, a boneca com síndrome de Down, a boneca que usa cadeira de rodas, né? Enfim, uma série de personagens, inclusive tem aqui, na verdade, o Ken usa uma prótese na perna, né? Então tem uma série de possibilidades aí de como a gente pode apresentar isso, né, esses diferentes corpos.
nunca de forma inocente, é claro, né? Como eu disse, existe uma intencionalidade muito clara quando se produz isso, né? Que tipo de discurso as mídias, as empresas estão vendendo no final das contas, né? E aí é que está a sacada, né? A gente observar e olhar, bom, que representação é essa? Como a gente olha? Como isso é tratado? E a minha pesquisa está indo nesse caminho de tentar olhar, bom, como eu olho para esses personagens, né? O que eles me dizem sobre os sujeitos com deficiência e neurodivergência. E aí, seguindo adiante, eu acho que agora... não, tem mais uma parte, depois dos exemplos. Né? E a Garland Thompson vai trazer as 4 retóricas visuais, né? Para a gente pensar como a gente lida com essas imagens que são produzidas, né? Sobre sujeitos com deficiência, né? A primeira coisa, o lado sentimental, então a busca por piedade e caridade, por exemplo, a gente vai ver aqueles pôsteres com as crianças com deficiência, então ajude essa criança, ajude, sabe? O apelo sentimental sobre esses sujeitos, né? A gente vai ver o estereótipo do maravilhoso, né? A retórica do maravilhoso, que foca na superação. A gente vai ver isso muito do atleta paralímpico, que precisa ser um super-herói, um exemplo para todos. Ele é um exemplo de superação, porque consegue nadar altos metros, muitos metros, sabe? Vocês entendem? Enquanto isso também são ferramentas da forma como a mídia se estrutura e mantém, na verdade, o capacitismo funcionando. O capacitismo, então, como esse preconceito, né, contra as pessoas, em relação às pessoas com deficiência, né? E o exótico, o transgressivo, então, o corpo com essa aberração, ou espetáculo, o freak, né? E o uso midiático, e aí, o elemento usado para isso, o uso midiático para confirmar a normalidade do público. Né? Filmes de terror usam muito essa estratégia, né? Não entendo muito de filmes de terror, mas aqui eu trago um exemplo que eu acho que exemplifica muito essa questão do exótico e do transgressivo, né? E o realista, que busca normalizar a deficiência, mas corre o risco de cair na ideologia da produtividade neoliberal. Esse também é bem comum, né? Que é, por exemplo, a boneca Barbie. A boneca Barbie cega, por exemplo, ela busca normalizar a deficiência, mas é isso, a Barbie como um fenômeno, né? Como um objeto, eu acho que representa muito bem o capitalismo, né? Como um brinquedo, né? Quer dizer, é um produto, na verdade, né? É filme, é uma série de coisas. Mas isso acaba caindo nessa ideologia da produtividade neoliberal, porque aí tu compra roupinha, aí tu compra casinha, aí tu compra o carrinho, sabe o quanto tu vira um consumista por conta, né, consome essa imagem, né? E isso também, a questão da deficiência está aí presente, né, nessas novas linhas de bonecas, né? Você colocou ali no Instagram, muito obrigado. Depois eu vou dar uma olhadinha. E aí a gente chega nas criptistemologias, né, que é o conhecer pelo corpo. Né? Então, a teoria CRIP, então, seria uma crítica radical que rejeita essa capacidade corporal compulsória, né, ao mesmo tempo que ela também vai rejeitar as normas de tempo, por exemplo. Eu não cheguei a colocar aqui, inclusive hoje chegou meu livro na casa no outro endereço, na verdade, que é um livro sobre Crip Time, né, tempo CRIP, e estou para ler já. Mas é isso, a teoria CRIP ela vai criticar essa capacidade corporal compulsória, ao mesmo tempo que ela vai criticar a forma como o capitalismo se coloca em relação a esses corpos, né? Então, aí eu fico pensando, como a gente consegue trabalhar a cultura CRIP? Isso foi uma discussão que eu tive mais cedo, que foi como pensar essa cultura, a teoria CRIP para sociedades não capitalistas. Né? Há uma possibilidade, uma grande questão aí, né? De como a gente consegue pensar isso na questão de períodos pré-capitalistas, ou a gente pensar para sociedades, para os povos originários, para outros tipos de organização social que não usam o capitalismo como o sistema, né, norteador. Enfim, né, é uma questão que eu fiquei pensando, na verdade, que eu acho que talvez, não sei, não tem uma resposta ainda, na verdade, né. E as criptistemologias, né, pela Lisa Duggan, em 2010, mais ou menos, no congresso que teve, e que é o conhecimento produzido a partir de um corpo fragilizado ou debilitado. Esse conceito está no livro da Christine Greiner, né, o Corpus Crip, e o conhecer corporalmente. A mente emerge do corpo, as singularidades corporais acionam a organização do conhecimento apartando da eficiência. Então, esse corpo ele conhece, ele tem uma forma de conhecer o mundo, e aí vocês estavam trazendo a questão da experiência indígena, né, da relação com os povos indígenas, como eles veem essa questão da deficiência, e é isso, justamente são formas de ver o mundo. Né? A deficiência, a neurodivergência, só colocam a gente
numa relação singular de observar este mundo. É uma forma totalmente que é diversa, na verdade, nas suas expressões, né? E que é diversa também de uma forma como a ciência ocidental costuma observar, né? Por exemplo, a concepção de tempo, né, é diferente. Um corpo debilitado, um corpo fragilizado, um corpo que vive com a doença, né, ele é, enfim, um corpo de uma pessoa com deficiência, ele é um corpo que experiencia o tempo de forma diferente. Se a gente tem uma lógica, né, uma crononormatividade que prescreve que a gente nasce, cresce, se casa, se forma casa, né, ter filhos, enfim, se a gente segue essa linha, para uma pessoa com deficiência, que vive com determinadas questões, né, determinadas corporalidades, por exemplo, corpo fragilizado, debilitado, essa experiência é diferente. Ela não segue esse padrão crononormativo. Então, o movimento CRIP ele vai afirmar a política da fragilidade e a recusa em habitar com elementos neoliberais de ativação. E o que falha pode dar certo. Eu penso muito no Jack Halberstam, né? Ele vai trazer a questão da falha. E a vulnerabilidade se torna uma potência de criação, né? Christine Greiner ele vai trazer isso a partir de uma série de experiências no Brasil, principalmente, né? De grupos de dança, grupo teatral, de como a questão dessa corporalidade, dessa forma de pensar, pode ser uma potência para a criação, né? Tanto de... Enfim, aí pensar a criação nos maiores, sei lá, nas maiores formas de criação. Cinema, quadrinho, na dança, no teatro, que eu já mencionei, né, na TV, enfim, uma série de possibilidades. O design também, porque não, na fotografia, como isso pode, essa forma de estar no mundo pode ser uma potência de criação. Algum comentário, gente? Quero fazer um comentário. Desculpa se vocês ouvirem latidos. Eu tenho um cachorro que não aceita que existem vizinhos, mas não por acaso, né, o Robert Kuhn ele vai alcunhar a teoria CRIP, ele bebe da teoria queer. Então, quando a gente vai pensar em temporalidades, realmente a temporalidade queer e a temporalidade CRIP, elas se encaixam em muitos sentidos quando pensa nessa lógica produtivista do corpo. O Halberstam ele vai falar muito sobre essas questões de como o corpo queer ele passa pelas fases, né, por ter estado tanto tempo dentro de um armário, numa cronologia diferente de um corpo heterossexual normativo. E o corpo CRIP, ele também passa pelas fases, porque ele também vive por um tempo dentro de um armário, né, que é o armário capacitista, o armário que ele impede de ter uma vida mais plena, vamos colocar assim, né, com autonomia, né? Quando a gente vai pensar nos estudos da deficiência, a gente sempre fala que o padrão ouro da acessibilidade é a autonomia da fruição. Então, é quando aquela pessoa com deficiência, independente de qual for, ela tem plenas possibilidades de fruir do local em que está, sem a necessidade da dependência de um terceiro. E eu não sei vocês, eu estou nessa caminhada desde 2018, pesquisando deficiências, eu ainda não encontrei um local que a gente tenha 100% uma fruição, mas vamos tentando. Então, a temporalidade CRIP, ela realmente se encaixa muito bem com a temporalidade queer, né? Todos esses espaços de margem, quando a gente vai questionar, eles vão estar tratando desse local da autonomia. Enfim, era só esse o comentário mesmo. Inclusive... Opa, desculpa. Pode falar. Não, pode ir. Não, que recentemente eu também assisti o Assault to Glow, que é feito por uma diretora não binária, e o filme ele traz essa questão que você tinha comentado sobre o exótico e o transgressor com o filme de horror, que é Assault to Glow. Ele é um filme que, pelo menos na minha visão, a protagonista é uma pessoa com DI, né, uma deficiência intelectual. Eu já trabalhei com crianças que apresentam praticamente os mesmos as mesmas coisas, trava na fala, um raciocínio mais lento, muitas coisas assim. E o protagonista, a protagonista do filme, é uma
uma mulher trans, sabe? É uma mulher trans, e o filme inteiro aborda essa temática do corpo como um horror corporal, como, tipo, eu tô preso nesse corpo, eu não me entendo como pessoa, eu não me entendo como eu sou, só que na situação dela, ela não consegue expor quem ela é por conta principalmente do pai, porque o pai é visto como o vilão do filme, de certa maneira, por ser aquela pessoa que representa o patriarcado, a masculinidade, e a mãe, que era mais amigável, ela morre de câncer. Então a pessoa se torna presa dentro daquele corpo que ela não reconhece como seu e vive uma angústia eterna. E trazendo isso também para uma pessoa que também é uma pessoa com um problema de deficiência intelectual, ela tem ainda menos chances de se colocar contra a repressão dela, porque ela é quase completamente dependente daquela situação onde ela está. É completamente dependente do que ela é, porque se ela se rebela, sendo já uma pessoa que já é considerada, como é que é o termo? Já sofre um ostracismo da sociedade, o que ela vai fazer? Entende? É um filme muito bom, eu recomendo bastante esse filme, I Saw the Glow, que pode se expandindo muitas vezes para outras representações do body horror. Pelo menos para mim, o body horror, dentro de filmes de horror queer, acaba sendo uma das melhores representações de você representar tanto a questão das deficiências, quanto também a angústia de gênero e identidade de gênero. É isso, gente. Tipo assim, eu não entendo nada de horror, né? Tipo assim, mas eu trouxe uma experiência, uma série assim, que eu assisto bastante pra gente debater em cima dela, né? Daí quero ver o que vocês têm pra dizer, assim, também. E a questão do tempo queer, né? Eu acho que tempo queer, como a gente compartilha essas... Eu digo a gente porque eu também tô no meio dos dois, né? Enquanto pessoa neurodivergente, enquanto uma pessoa LGBT também, né? Enquanto a gente acaba se descobrindo no caminho, né? E como a gente fica aprisionado durante tanto tempo nessas caixas nesse armário, né? Que nos colocam, mas ao mesmo tempo não, mas na verdade é isso, a gente tenta encontrar esses espaços, né, de fruição, esses lugares de fruição, e na verdade eles são inexistentes, né? Eu lembro muito de uma experiência assim, que eu tive na Bienal de São Paulo em 2023. Gosto muito de contar essa experiência, porque eu lembro que você tem uma coisa com texturas, né? Eu adoro estar sentindo, eu adoro estar tocando coisas, né? Vocês devem ter percebido que eu sou quieto na câmera, né? E eu estou sempre tocando em alguma coisa, sempre preciso estar tocando. E aí a gente foi para a Bienal de São Paulo, e aí eu preciso, assim, muitas obras têxteis, muitas obras com tecido, né? E eu queria sair tocando em tudo, assim, o tecido é a minha praia, né? E queria sair tocando em tudo, e aí eu perguntei assim, tem um momento que eu perguntei para a moça educativa que estava fazendo a mediação com a gente, nos guiando nas obras, né, em algumas obras, e eu disse, posso tocar? Ela disse, não pode. Aí passou um tempo, mais um tempinho ali, e ela disse, isso aqui tu pode tocar, viu? E é uma história bobinha, assim, mas é o quanto a gente se restringe o tempo inteiro, a gente não tem um ambiente que é pensado para as necessidades das pessoas, né? Imagina, a minha forma de regulação é sensorial, né? É tocar nas coisas, é sentir as coisas. Eu uso isso como uma forma de regulação. E como a gente não constrói ambientes em que a gente pode, de fato, exercer a nossa subjetividade, exercer as nossas necessidades, né? Ter as nossas necessidades atendidas de alguma maneira. Enfim, não sei se vai de encontro com o que o Kai estava dizendo, mas eu acho muito interessante trazer essas questões, né? De colocar essas experiências pessoais também, né? Vai super de encontro. Inclusive, quando a gente vai pensar nas histórias dos museus, nos locais de coleções, por que a gente não pode tocar? As pessoas não se questionam isso, mas a gente não pode tocar porque a gente ainda vive um pensamento que a fruição é uma coisa inferior à intelectualidade que vem através da visão. É só por isso que a maioria das coisas a gente não pode tocar. Porque, claro, tem toda uma questão da preservação, tem peças que são muito frágeis, mas existem outras que a gente poderia já ter feito uma adaptação para que a fruição do toque aconteça. E existem museus que já fazem isso. Existem obras que já são pensadas para que você possa ter ali a sensação com o toque. A gente só não tem isso muito difundido porque existe nesse imaginário, né, que aí é uma construção de séculos, e a gente herdou isso pela colonização,
que você só pode estar num espaço intelectual através da visão. A visão, ela é o seu primeiro espaço onde você desenvolve a intelectualidade. E que o toque, ele é banal, o toque, ele é inferior. A Regina Cohen, ela é uma especialista em acessibilidade aqui no Brasil e especialista em acessibilidade museal, e ela fala muito disso no doutorado dela, sobre como tudo que é considerado manual foi sendo relegado ao artesanato, né, o que era chamado de artesanato, não por ser uma técnica inferior, porque a técnica nunca foi a grande discussão, mas sim porque não se estava no que era visto como uma grande intelectualidade, que aí era a pintura, a escultura, que era algo que exigia-se um maior primor e que não era algo popular. Então, o toque, ele é popular, ele vem de outros espaços, enquanto as artes nobres, né, as belas artes, elas eram locais de elite, e a elite só podia assistir, né? O assistir vem dessa concepção de que você é um espaço, um recapítulo passivo daquela obra em que você está convivendo. Então tem tudo a ver com o que você está trazendo. Tudo, assim, faz total sentido com o que eu tinha dito antes. Legal. Assim, é um debate assim, muito interessante. E é muito legal a gente ver ele está aos pouquinhos entrando nas universidades, nos departamentos. Aqui na FURG mesmo a gente tem o NEAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, né? Estudos em Acessibilidade e Inclusão, para a Pró-Reitoria de Graduação, e que esse grupo ele faz, por exemplo, acessibilidade das leituras, por exemplo, para os estudantes, tem um espaço onde os estudantes com neurodivergência possam ter esse espaço estendido para fazer avaliação. É uma série de ações que eles têm desenvolvido para tentar tornar a vivência mais humana, de fato, né? E, além disso, tem um projeto muito interessante que é o Toque no Objeto, por favor, né? É um projeto feito pelo Instituto de Temática, Estatística e Física, que eles fazem réplicas de obras de arte a partir da impressão 3D. Né? É um projeto que está iniciando. Sim. O Belas Artes lá no Rio também tem o projeto Ver e Sentir através do toque, que é exatamente isso, a réplica de obras de artes, que você pode ter as sensações sensoriais. Foi primeiramente pensado por causa da escola de cegos que tem lá no Rio. Eu agora esqueci o nome da escola, mas é uma escola pioneira. Mas é um projeto que já se desenvolveu até a última vez que eu vi, justamente pensando num público geral. Uhum. Eu estou pensando nisso, né? Porque também o Toque no Objeto, por favor, veio a partir da questão da escola de cegos que tem aqui na cidade, né? Em Rio Grande. Mas que também é uma coisa que pode ser muito utilizada para várias pessoas, na verdade. Não só ficar restringida a questão da cegueira, né, por exemplo. Mas é interessantíssimo, assim, né? São pequenas ações, né, que começam pequenas, mas que acabam funcionando de certa forma ali, determinadas experiências, né? Eu mutei sem querer. Então, assim, trazendo então alguns exemplos, né? Aqui a gente vai. Aqui, claramente, eu trouxe. Esses meus primeiros exemplos são exemplos da minha tese, na verdade, né? Porque o que acontece? Eu estou estudando especificamente histórias de super-heróis, especificamente a Triple X-Men. Né? Porque existe todo aquele discurso de que essas narrativas promovem a diversidade, promovem as diferenças, né? E aí eu fui e disse assim, tá, vamos ver aqui. Para lá, vamos voltar para trás e vamos ver o que está acontecendo de fato aqui. Que tipo de promoção é essa? O que ela está promovendo de fato? Né? Como ela lida com esses temas da diferença? E aí eu fui fazendo um exemplo fazendo todo um estudo, primeiro, quantitativo, de olhar quantos personagens são LGBT, quantos personagens não são brancos, quantos personagens são pessoas com deficiência neurodivergentes. Né? E aí eu cheguei a um número ínfimo de personagens. Quando tu junta todos esses personagens que estão fora da norma, eles fecham 47% do elenco principal. Tá? E assim, 47% quer dizer que 53% são de pessoas brancas, heterossexuais, né, que estão dentro da norma. Né? E nisso a gente está pensando assim, ou seja, essas diferenças estão diluídas nesses 47%. A gente tem mais ou menos
menos de 11%, 10%, 9%, se não me engano, fechou, de personagens que são pessoas com deficiência ou pessoas neurodivergentes. 9% desses personagens. E a maior parte deles ainda estão dentro de outras categorias minoritárias, né? É o caso aqui desse personagem do canto, né? O Forge, não sei se vocês conseguem ver a seta, né? Acho que não. O personagem de amarelo aqui do canto. E ele é um personagem indígena também, então tem essa questão, né? Não sei se tinha chegado no comentário aqui, eu me enganei. E aí, mas é isso, a gente tem que pensar assim, como esses personagens são representados, como eles estão sendo trazidos, né? Pela essa narrativa. Eu trouxe aqui os exemplos dos X-Men, que é o que eu estou pesquisando especificamente, né? Mas eu poderia botar outros aqui, poderia botar o Demolidor, por exemplo, né? Pensando nos quadrinhos de heróis. Podia botar a Bárbara Gordon, podia botar outros personagens que eu acho que eles compartilham muito de alguns estereótipos assim, que a gente observa. Então, olhando essas representações, quando eu chego o exemplo mais clássico é o professor Xavier, nesse primeiro da primeira imagem, né? O professor X, que é o personagem, eu acho, mais clássico quando a gente pensa questões de deficiência nas histórias em quadrinhos. Acho que é a primeira imagem que vem na nossa mente, né? Que é um personagem então, dos anos 60, né? Então a gente estava nos anos 50 iniciam-se muitos movimentos enfim, de direitos das pessoas com deficiência. Nos anos 60 a gente tem também a questão do movimento negro, a questão do movimento feminista também muito forte, né? O movimento LGBT também, tudo isso surgindo nesse caldeirão ali, né? Do pós-guerra, nos anos 50 e 60, né? E o Xavier surge ali em 63, por questão do Stan Lee, do Jack Kirby, né? Possivelmente mais do Jack Kirby do que do Stan Lee, mas é outra discussão. E é isso, né? Xavier é um professor, um mentor, uma figura sábia ali, né? Nesses primeiros momentos da franquia. Paraplégico, então usa uma cadeira de rodas, né? E é a mente mais poderosa do planeta. Tem poderes mentais, telepatia, enfim, né? O personagem do lado é o Wizkid. Eu não sei, não tem tradução, na verdade, o nome dele no Brasil, embora ele já apareceu várias vezes. Basicamente, também é um personagem paraplégico e ele usa essa cadeira flutuante aí, né? E o poder dele é tecnopatia. Ele consegue, não é nem tecnopatia, ele consegue controlar máquinas, conversar e controlar com as máquinas. O último, Forge, é um personagem que ele tem amputações nas mãos, na mão, em uma das mãos e uma das pernas, né, por conta ele foi soldado na guerra do Vietnã, se não me engano, e aí então ele tem uma das mãos e uma perna amputada. E o poder dele, né, eu estou focando nos poderes porque isso é extremamente interessante de pensar. O poder dele é inteligência. Ele é um cara super inteligente. E ele pode criar qualquer máquina. Ele pode dominar qualquer tecnologia, criar qualquer tecnologia. A gente observa que, então, um certo padrão, né, nesses personagens, né? E que é o fato de que seus poderes são extremamente poderes voltados para a mente. Né? Essa coisa de que você não tem um corpo apto, né, dentro de uma certa norma, então o que lhe resta é ter um poder que se use sua mente, porque você tem que ser grandiosamente, sua mente tem que ser incrivelmente inteligente, tem que ser extremamente potente, porque é isso que lhe resta, é isso que resta para esse personagem. Né, para esse corpo, como ele tem um corpo apto, ele precisa ter uma mente que se sobressai em relação a tudo. Né? Isso a gente vai ver em outros personagens, é o caso do Demolidor. O Demolidor é um personagem que sofre um acidente químico, fica cego e todos os outros sentidos dele ficam assim, ó, né? Uma coisa surreal. Pode falar, João. Isso acabou me recordando aqui do filho do Xavier, o personagem de Legião, porque na prática, ele é um personagem que teria esquizofrenia e com isso ele tem diversas personalidades. E o Legião, nessa questão, aí eu acabei me recordando que ele tem uma ou mais de uma personalidade, que no caso seriam personagens mulheres. Só que, até onde eu já lembro de ter visto, nunca categorizam ele como um personagem transgênero, porque essas personalidades, na teoria, têm vida própria. Só que, se a gente lembra, é a mesma pessoa que tem várias personalidades que são únicas, mas todas elas fazem parte de um único coletivo da mente de um usuário, porque ele não seria considerado uma pessoa queer transgênero
isso para mim, tipo assim, não faz sentido pensando agora. Não faz sentido separar isso só porque, são personagens diferentes, tá, mas todos eles vêm de um único indivíduo. Porque na hora de botar, não, aquele personagem ali, aquela personalidade ali é um vilão, mas ele em si não é. Mas porque quando tem uma personalidade que é trans, quer dizer, no caso, uma personagem feminina, ele não pode ser considerado trans? Tá, eu nunca tinha pensado por esse viés, na verdade. Eu nunca tinha observado. Porque o Legião, ele é um dos personagens que eu vou analisar, obviamente. Só que o Legião, ele tá sempre ele acompanhou as descobertas da ciência acerca das questões das deficiências e neurodivergências, né? Porque no início ele era autista. Ele era tido como um personagem autista. Mas passa-se o tempo, se descobre outras coisas, e o personagem começa a ser visto como esquizofrênico. Passa-se um momento, ele vai sendo descobrido como um personagem que tem transtorno dissociativo de identidade. Né? E até hoje é uma confusão em termos de classificar esse personagem, né? Porque não existe um consenso entre os autores. Né? Ninguém disse assim, a própria editora nunca disse, ele é uma pessoa autista, ele é uma pessoa com esquizofrenia, né? Não se tem um consenso, né? Mas essa questão de gênero, eu nunca tinha pensado sobre essa questão de pensar ele como uma pessoa queer a partir das suas manifestações das múltiplas personalidades, né? O personagem que o João comentou, pessoal, não sei se vocês conhecem, ele é o filho do professor Xavier, e o poder dele é que ele tem um poder para cada uma das personalidades. Ele tem tantos poderes, que esses poderes tiveram que ser colocados em diferentes personalidades. Né? Mais ou menos isso que eles têm explicado agora, né? Nas últimas histórias assim, que eu acompanhei. Parei de ler já faz um tempinho, mas as últimas foi isso, né? De que ele é tão poderoso que os poderes têm que ser diluídos em diferentes personalidades, e os poderes causaram o transtorno dissociativo de identidade dele. Né? Essa é a atual justificativa, né? Eu acho problemático por várias questões, na verdade, né? Eu basicamente me incomodo muito quando o poder tem que ter essa relação direta com a deficiência do personagem, com a neurodivergência do personagem. É o que a gente observa aqui nesses três exemplos, do Ford, do Skid e do professor Xavier, né? Acho que o poder ele tem que estar na mente, não pode. Por que ele não pode, sei lá, ser um cara que gera raios, por exemplo, ou qualquer outra coisa, né? Um cara super forte, por quê? Esse corpo não tem potencialidade, né? E é isso que eu tenho pensado, assim, quando eu olho para esses personagens, né? O como eles acabam indo para lugares de estereotipação desses sujeitos, um lugar de fragilidade, de certa forma, esse corpo que é frágil, né? Esse corpo que não tem potência, que não tem agência, né? Então, por isso mesmo, é só, nesse caso do Estes, é a mente que que tem essa potência, né? Então, enfim, eu estou trazendo algumas reflexões que eu tenho feito agora e que eu acho que dá para a gente ir conversando mais, assim. Eu diria que, tipo assim, a Marvel nunca vai uma hora bater o martelo e falar ou é isso, porque isso vai acabar gerando, por exemplo, debates em representação identitária de pessoas com deficiência. Porque se a gente lembra agora sobre o Deus Cria, o Homem Mata, foi uma HQ que, na época, por bater contra os evangélicos, ela foi jogada fora do cânone, por exemplo, da Marvel, até, acho que os anos 2000, se não me engano, HQ o quê? Do começo dos anos 80, foi só no 2000 que falaram, não, ela faz parte da linha principal da Marvel, porque agora já estão em uma discussões diferentes em questões religiosas, enquanto lá nos Estados Unidos, se tu falasse isso com uma HQ principal na década de 80, isso ia dar uma merda editorial e represália contra a Marvel por conta de toda a influência que os evangélicos têm lá na sociedade norte-americana. Essa HQ que o João comentou é X-Men Deus Ama o Homem Mata, né, do Chris Claremont, e arte do Grant Eric Anderson, né? É uma HQ, eu acho, singular, assim, da franquia, porque ela vai dar o tom dessa perspectiva que a gente tem hoje de que os X-Men são uma comunidade de pessoas que divergem, então, dos comuns, digamos assim, né? Dos normates, né? E ela vai justamente olhar para a questão do preconceito, né? Embora esse tema está presente em quase toda a franquia, né? Nos anos 60 eu tenho assim uma certa desconfiança do que aconteceu nos anos 60 ali, dessa representação deles como diferença, né? Como alegoria para a diferença, né? Mas eu acho que depois dos anos 70 assim, isso começa a ser mais desenvolvido, né?
com o Chris Claremont chegando. Enfim, dando continuidade, então, aqui, pessoal, para a gente se perder também nesses 3 personagens, trago alguns outros 3 personagens que são também da mesma franquia, né? Que é o caso da Karma, Karma, Sina e Aurora, né? A Karma, ela tem uma deficiência física também, né? Uma pessoa com deficiência física, ela tem uma perna amputada, e diferente de todos os outros personagens que eu apresentei até aqui, ela é a única personagem que ela não foi criada com a intencionalidade de ser uma pessoa com deficiência. Ela adquiriu a deficiência ao longo da vida. Todos eles também, vários deles adquiriram a deficiência ao longo da vida, mas outros já foram criados com a intencionalidade de serem pessoas com deficiência. A Karma não. A Karma foi a partir de um acontecimento na história, não vamos recordar agora, e ela então acaba sendo uma personagem acaba adquirindo uma deficiência, né? Acaba se tornando uma pessoa com deficiência ao longo da vida dela, né? Ao longo da narrativa também, né? A Sina, que é a personagem do meio, é uma antagonista, né? É uma personagem cega, né? E a Aurora, que é uma personagem, uma gêmea do personagem Estrela Polar, que é um dos primeiros heróis gays do quadrinho. E a Aurora, ela é uma personagem que também tem transtorno dissociativo de identidade, assim como o Legião, né? E o que é interessante nelas também é que elas seguem a lógica, e a maior parte dos personagens com deficiência nessa franquia seguem essa lógica de poderes mentais, né? Poderes que envolvem a mente, né? A Karma, ela pode controlar a mente dos outros, então ela sai do corpo dela e vai para o corpo do outro, o corpo dela fica parado. Não sei se vocês devem lembrar da Ino do Naruto, né? A Ino tem isso também, ela controla o corpo, ela entra no corpo de outro, né, controla ele, e ela faz exatamente isso, só que o corpo dela fica parado, assim, né? Ela não consegue reagir. E a Sina é uma personagem que ela tem o poder de ver o futuro, né? É um personagem extremamente forte nesse sentido, né? Considerada poderosíssima e muito perigosa, na verdade. E a Aurora, ela tem o poder de supervelocidade, que nem o irmão dela e voo. É o único poder físico aqui entre esses personagens, né? E esse é um exemplo muito... isso é algo que acontece muito recorrente nas histórias de quadrinhos de heróis. Esses personagens que têm poderes mentais e seus corpos e os seus corpos serem, de alguma forma, considerados debilitados, né? E a Karma, eu quero dedicar mais a ela, justamente, porque a Karma, ela é uma personagem que, ela, ao longo da narrativa, ela vai adquirir a deficiência. Ela não foi pensada, então, como esse personagem que seria uma personagem com deficiência, né? E mais recente, então, eles descobriram lá com a possibilidade de burlar, de fazer alterações corporais, ali nas narrativas, e a Karma opta por não ter um corpo novo, não ter sua mente colocada num corpo novo, porque ela disse que a perda dessa perna, né, e aí eu vou colocar nas palavras aqui, a perda dessa perna faz parte da história dela. Ela não precisa ser consertada porque ela já é ela mesma, né? E aí a gente vê uma diferença nos discursos também, né? Se antes o discurso era pelo conserto do personagem, né? Aqui não, aqui ela assume isso como parte integral dela. Assume essa diferença, assume o acidente que aconteceu, assume o fato dela não ser mais uma pessoa dentro daquele padrão esperado, né? Enquanto o professor Xavier tem vários momentos, ele é curado da paraplegia, né? E aí sim, aí ele passa a ser um personagem mais ativo nas narrativas, quando ele não está mais na cadeira de rodas, né? E são diferentes narrativas, assim. Enquanto até os anos 2000 o Xavier estava sendo curado, nos anos 2020 também teve isso, mas ele já tinha sido curado assim, nesses anos 2000, então ele não voltou de volta, ele não voltou para a cadeira de rodas, né? Ele continuou, ele foi curado da paraplegia. E a Karma assume essa outra posição, a posição contrária, que é de entender que o corpo dela sofreu modificações e que faz parte da história dela, faz parte da subjetividade dela agora. E que tirar isso dela seria tirar ela dela mesma, né? Eu acho interessante essas abordagens que eles trazem, sabe? A gente está falando de uma HQ já dos anos 2020, né, que está trazendo essa abordagem também muito por conta dos movimentos sociais, por conta dessa cobrança que se existe sobre representações reais de pessoas com deficiência, né? Ainda que seja uma narrativa de ficção, né, ficção científica, aquela coisa toda, fantasia, ainda a gente consegue acionar determinados paralelos com a realidade, né? Mas é isso, a grande maioria dos personagens são personagens que usam poderes mentais, ou que tem seu corpo debilitado, né? São vistos como corpos debilitados, por isso que somente é o que dita o valor desse personagem, né? Pelo menos nessa franquia.
Então, seguindo adiante, né? Não sei se vocês conhecem a série Special, né? A série Special conversa muito com os temas queer, né? Ela conta a história de um personagem chamado Ryan. O Ryan, ele é um personagem que mora com a mãe, ele nasceu com paralisia cerebral, né? E o ator também que interpreta ele se chama Ryan também, que a série é baseada, levemente baseada na vida do próprio ator, que também é produtor, que é roteirista, né? Que é o faz tudo da série. Isso também é uma problemática, na verdade, a se pensar, né? E então a série é baseada na vida dele, né? E ele também é um homem gay, né? E isso, como essas questões queer e creep estão juntas ali, né? Então, em certo momento da história ali da série, ele diz: não quero mais morar com a minha mãe, quero ter uma vida independente. E aí ele vai trabalhar, ele vai começar a ter uma vida que ele não tinha. Ele estava no armário até então, de certa maneira, né? Porque a gente acabou tocando nesse assunto, né? Porque é isso, ele estava no armário porque ele era uma pessoa reclusa, ficava em casa, né? Tinha que sair acompanhado da mãe, né? Porque é uma mãe super protetora. E esse personagem, quando ele sai da casa da mãe, arruma um emprego, né? E ele vai ter essas primeiras experiências sexuais também. Então, a série conta muito disso, dessas primeiras experiências sexuais, dessa coisa dele sair de casa, morar sozinho, dessa independência que ele vai ter e os desafios que isso traz também, né? Para ele, enquanto uma pessoa com deficiência que viveu nesse mundo, né? Que entende ele como um coitado, né? Tem uma cena especificamente que ele vai se relacionar com um cara, assim, ele leva esse cara para casa dele, enfim, eles fazem sexo, aquela coisa toda. Depois, e ele percebe que durante o ato o cara está muito interessado na deficiência dele, né? Então se torna aquela coisa, uma exotificação da deficiência, né? O cara não estava com ele por ele ser ele, mas ele estava com ele porque o cara estava fetichizando a deficiência dele, né? E aí, enfim, se sente extremamente mal por isso. Então, os desafios que pessoas com deficiência têm, inclusive no campo da sexualidade, né? De explorar sua sexualidade. É uma série, eu acho assim, acho muito boa para a gente pensar a questão da vida das pessoas com deficiência, né? Como é viver com deficiência, porque é uma série pensada por uma pessoa com deficiência, né? Eu acho que as narrativas autobiográficas trazem muito isso. Ontem a gente conversou um pouquinho na palestra também sobre a questão das narrativas autobiográficas, e elas trazem muito essa potência, né? Eu assisti o Special. Se não me engano, no início, na primeira temporada, ele sofre um acidente de carro, né? Tem uma situação assim, e aí os personagens em volta dele, quando ele começa a trabalhar, tem toda uma situação de que, não é que, assim, a série retrata, né, como pessoas com deficiência, principalmente um local que parece uma deficiência intelectual, mesmo não sendo, como se fossem pessoas incapazes e impossíveis, mas aí eles pensam, não, ele é assim por causa do acidente, e ele fica naquela sinuca de como que eu vou retratar, como que eu vou falar, que eu sou essa pessoa independente da situação. É bem complicado, mas a série é muito boa, realmente. A série, eu acho que ela consegue ter outra visão, ela consegue ter uma outra perspectiva, justamente por ser produzida por uma pessoa com deficiência. Independente se é sobre a vida dele ou não, se baseia na vida dele, ela já teria esse tom diferente por ser uma produção com uma perspectiva diferente, né? Com uma epistemologia diferente. Porque quando a gente vai observar outras séries, tem uma série também que está na Netflix, que é Tudo Bem Não Ser Normal, se não me engano o nome, que é uma menina que ela sofre bullying na escola e ela tem várias características que quem é do meio, né, quem é autista tem o seu radar, autista, sabe, ele pisca, então a gente sabe, mas em momento algum a série fala que ela é autista. Em momento algum a série lhe coloca num local de uma pessoa neurodivergente, apenas coloca ela num local que ela é estranha, que ela é diferente, que ela é esquisita, e aí ela se torna modelo, tem uma situação assim durante a série, e que ela é vista assim a partir de um padrão assim, nossa, ela tem uma beleza muito diferente, que chama a atenção do mundo da moda, mas que ela tem essa personalidade esquisitinha e que ela cai no local do exótico. Uhum.
E é muito complicado. Mas é justamente por isso, porque quem está por trás não tem o olhar, não tem essa perspectiva de pensar através de, de uma perspectiva neurodivergente. Para mim, como uma pessoa consumidora de cultura pop, nada pior do que você colocar personagens que tem tudo de uma pessoa neurodivergente e você jamais nomeá-la como tal. Eu não cheguei a ver essa série, anotei aqui. Na verdade, que vocês estão comentando as coisas, eu estou anotando aqui, né? Depois tudo eu vou procurar. O que é isso? São essas trocas, né? Mas eu acho que é isso. A diferença aqui é justamente porque... E ela é uma série leve, de certa maneira, né, de se assistir. Tem esses momentos, né? Mas é uma série leve, né, special, né? E a diferença é isso, porque é uma série produzida, pensada por uma pessoa com deficiência. E aí é que tá, ela sabe como é viver as situações, né? Como é se colocar no mundo a partir da sua singularidade, né? E aqui, American Horror Story Freak Show. A série, se vocês conhecem American Horror Story, é uma série antológica, de 2009, se não me engano, e cada temporada retrata um cenário diferente, novos personagens, alguns se repetem, enfim, né? Mas basicamente é isso, né? Pode falar, João. Desculpa. Eu pensei que tinha apertado para falar e não apertei. Eu entendo o lado da Rai, ou Rai, desculpa, desculpa, professor, eu errei o termo, pela série não falar que a personagem principal é autista. Eu não conhecia a série, só que eu fui pesquisar aqui para poder ver e eu vi que a série é sul-coreana. E isso tem muito a ver também com uma coisa que eu estudo, que é relacionado a indústria de jogos da Coreia, mas eu também acabo estudando sobre... Não, João, eu tô falando de uma série norte-americana. Eu posso ter errado o nome. Norte-americana. Então, porque tem uma série eu posso ter errado o nome. Eu sei qual é que você está falando. É que a personagem, ela tem ali um grau de sociopatia. Não é essa que eu tô falando. Eu provavelmente errei o nome da série. Eu vou pesquisar para colocar aqui o nome certinho. Mas não é a sul-coreana, não. Ela é norte-americana. Não, é porque dentro desse aspecto de autismo e de neurodivergente, a Coreia do Sul tem essa tradição de ainda ver essas doenças neurotípicas como algo vergonhoso, tradicionalmente, por ser uma sociedade conservadora. Então, é muito normal não ser especificado isso. Tanto que a própria... Vamos só chamar de transtorno e não de doença. Não, sim, desculpa. Eu errei o termo. Não precisa pedir desculpa. É que é uma questão muito mais de nomenclatura mesmo e que tem um sentido médico por trás. Porque a doença, ela é caracterizada por um fato que você busca uma cura. Né? Então, porque o câncer é uma doença, você busca a cura do câncer. O HIV pode se desenvolver para uma doença, você busca uma cura para a AIDS. Uma gripe é uma doença, você precisa melhorar da gripe. Transtornos e deficiências não têm cura e não se deve buscar cura. Por isso que são transtornos ou deficiências e não doenças. É uma questão de nomenclatura que faz sentido, assim. Então, fica tranquilo, não tô corrigindo no sentido de você está falando errado, é só para a gente saber que faz diferença. Não, sim, dentro desse transtorno, esses transtornos neurodivergentes, físicos, eles são vistos como vergonha na sociedade sul-coreana. Tanto que tem uma série sul-coreana que é sobre uma advogada autista e em quase nenhum momento fala que ela é autista. Eu acho que só no trailer que veio pro ocidente que fala isso, mas a série em si, se tu vê ela em coreano, ela não diz que ela tem o transtorno de autismo, porque isso é visto como uma vergonha lá. E também pela questão de guerra de identidade de gênero que tem na Coreia do Sul por conta do neoconfucionismo que ocorre naquela sociedade. Mas aí já é uma especificação mais abrangente, mais profunda, que foge um pouco do aspecto também do mini curso aqui, desculpa. O nome da série que eu tava falando é Geek Girl. Eu errei totalmente o nome da série. Mas a que eu tô falando é Geek Girl.
Então, tá bem, gente. Continuando aqui, então, no American Horror Story, né? Então, é uma série antológica lá de 2009. E aí, em cada temporada apresenta cenários diferentes, acontecimentos diferentes, se passam em tempos diferentes. A quarta temporada se chama Freak Show, que é show de horror, show de aberrações, né? Show de aberrações seria o termo mais correto, uma tradução mais certa, mais próxima, né? Que, vocês não sei se vocês já ouviram falar, mas Freak Shows é daqueles shows onde se colocava todo tipo de curiosidades humanas, né? Ali para ensinar, para, enfim, né? Fazer uma série de números circenses, muitas vezes, na maior parte, com pessoas com corporalidades diferentes, né? Então, tinha mulher barbada, os caras super fortes, o cara que não escada, uma série de coisas assim, mas também as pessoas com as deficiências mais comuns possíveis, na verdade, né? E a série apresenta alguns artistas, alguns atores e atrizes, que são pessoas com deficiência, né? Não estão no elenco principal, o elenco principal é formado por pessoas sem deficiência, e aí é um problema, são pessoas sem deficiência interpretando pessoas com deficiência. Isso é uma problemática assim, real, porque, na verdade, acaba criando um estereótipo, muitas vezes, do que é ser uma pessoa com deficiência. Quase todas as vezes, na verdade, isso acontece, quando uma pessoa sem deficiência interpreta uma pessoa com deficiência, ou fica naquela coisa, coitadinho, como passa por dificuldades, né? Ou é aquela coisa aquela pessoa que tem que se superar o tempo inteiro, né? A gente vai discutir um pouquinho mais com outra série aqui, pelo posto de exemplo, né? E aqui nessa imagem que eu trago são 6 personagens, né? Desses personagens, 2 pessoas são realmente com deficiência, o restante ou é maquiagem, né? Ou são outras questões. A personagem aqui do canto, né? A Suzy, e esqueci um personagem agora. Esqueci. São 2 pessoas com deficiência, não vou lembrar o nome dele agora. Lembro o nome do ator, que é Matt Fraser, mas não vou lembrar o nome do personagem. Que são pessoas com deficiência, o restante são pessoas sem deficiência que interpretam pessoas com deficiência, né, de alguma maneira. E pensando nessa personagem do meio, né? Os personagens centralizados. E a série é uma série de terror, né? Uma série de horror. Então ela se passa num circo de um freak show, né? Nos anos 50, quando esses circos já estavam em decadência, então toda essa discussão desse circo que vai fechar, o que vão fazer com essas pessoas, a gente não sabe o que fazer com elas não vão conseguir ter um emprego, né? Elas não vão conseguir ter uma vida fora do circo, essa é a imagem que se passa ali no contexto da série, né? E no fim, não queria dar spoiler, mas vou dar spoiler da série, sinto muito. No fim, acontece que a maior parte desses personagens morrem. E eles morrem de uma maneira extremamente cruel, um assassinato em massa, né? Quem fica vivo? Justamente aqueles atores que estão interpretando pessoas com deficiência. Os atores que são pessoas com deficiência, interpretam pessoas, obviamente, pessoas com deficiência, elas acabam morrendo da forma mais cruel possível, né? Mas os personagens que não têm deficiência, atores que não têm deficiência e interpretam personagens com deficiência acabam ficando vivos no final, né? E aí eu fico pensando, né, o quanto esse discurso ele não, o que ele coloca para esses sujeitos com deficiência no final das contas, né? Ainda que eu seja, tudo bem, os personagens, né, ficaram vivos também, são pessoas com deficiência, né, interpretados por pessoas sem deficiência, mas são personagens com deficiência na série, eles sobrevivem, enfim, a partir disso, conseguem ter vidas normais, dentro daquele padrão crononormativo que se espera das pessoas, né? Mas o que fica para esses personagens são pessoas com artistas com deficiência que interpretaram, né? Que imagem que isso traz, né? O que se espera desses corpos? O que se espera é a morte, uma morte cruel ainda, né? Eu fiquei penso muito sobre isso, né? Faço essa reflexão quando eu reassisto essa série. Hoje, agora, olhando com esse olhar da teoria crítica, né? Pensando assim, que tipo de representações são essas no fim das contas, né? Você traz um ator, que já é um ator que está no pano de fundo, quase, assim, é quase parte do cenário, né? Não tem poucas linhas de fala, tem pouca importância na narrativa, né? E aí ele traz ele para morrer, praticamente, né? Que discurso é esse, né? Que representatividade é essa no final das contas? Muito legal trazer os artistas, ótimo, mas o que fazer com os personagens dele, né? É uma das discussões assim, que eu tenho feito em relação a essa série, especialmente em outras narrativas, né? O horror no geral, o terror, ele traz muito disso, né? Mas, enfim, seguindo, né? Aqui a série Glee, não sei se vocês conhecem, é uma série também de 2009 dos mesmos criadores de American Horror Story,
série Lincoln se passa numa escola nos Estados Unidos, e que, então, os personagens são aqueles, os personagens considerados os párias dentro da estrutura lá da escola. Então, é uma série bem adolescente, na verdade, né? Que tem espaço na escola, e tem aquela coisa da hierarquia social das salas de aula, da escola, né? E aí eles criam um grupo de coral, eles acabam criando um grupo de coral, começa a fazer parte do grupo de coral, e a gente tem o Art, que é um dos principais personagens, né? E o Art, ele é um ator sem deficiência interpretando uma pessoa com deficiência. E tem todo esse discurso dele, como ele deseja caminhar, como ele deseja ter pernas funcionais, né? Por isso tem um acidente quando criança acidente de carro, né? E imobilizou ele da parte da área das pernas ali, né? E o quanto esses discursos também, né? Primeiro, é aquela coisa, a discussão de que pessoas com deficiência têm que ser interpretadas, personagens com deficiência têm que ser interpretados por pessoas com deficiência, né? Porque isso traz mais credibilidade. Além disso, artistas, no geral, com deficiência, não têm as mesmas oportunidades de trabalho que pessoas sem deficiência. Então, usar uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, para interpretar um personagem com deficiência, é no mínimo um escárnio, um desrespeito, né? Com essa população que também produz, que é produtiva, né? Que também produz trabalhos bons, que são bons atores, bons artistas, né? Claro que em 2009 eu acho que essas discussões ainda estavam iniciando de certa maneira, né? Não era uma discussão tão acalorada como é hoje, né? E a gente tem a personagem da Becky Jackson, né? A personagem Becky Jackson, que é uma menina com síndrome de Down, né? E eu gosto muito da Becky na série, porque a gente, se no arte a gente vê o estereótipo da pessoa com deficiência que é o coitado, que é a pessoa que a gente tem que sentir pena, né, que está nessa situação, a Becky é o total oposto. A Becky, ela é aquela pessoa que ela tem uma energia, não sei se, mas é como se ela é uma personagem que ela está para além da sua deficiência, para além de ser uma pessoa com síndrome de Down, né? Ela é uma personagem que, enfim, ela faz o que der na telha, na hora que quiser, né? É interessante, na verdade, porque ela tem uma identidade própria, que não é essa identidade, do coitado, que tem, né, uma pessoa com deficiência, não é uma identidade de superação também, ela foge disso, né? E ela simplesmente vive a vida dela da forma como ela vive, simplesmente. Fábio, mas eu queria fazer um adendo que sim, a Becky, ela tem essa personalidade, mas o tempo todo a sensação que me passava é que as pessoas eram permissivas com essa personalidade dela, porque ela era uma pessoa com síndrome de Down. Que se ela fosse uma pessoa sem síndrome de Down, as pessoas não seriam permissivas com as coisas que ela fazia. Porque ela realmente tacava o terror. Assim, ela fazia o que ela queria mesmo. E então eu também não sei até que ponto isso é positivo dentro dessa perspectiva, já que se a gente está pensando num espaço que outros personagens não teriam essas autorizações, isso também não é um local de capacitismo? Nossa, é uma boa reflexão, assim. Eu cheguei a pensar sobre isso também, porque é isso, né? Eu vejo isso muito, por exemplo, nas salas de aula, assim, né? Quando eu vejo relatos de professores, né? Deveria só o fulaninho fazer porque ele é autista, né? Deixar ele se expressar desse jeito, né? E é isso, quanto dar a permissão para fazer isso também se torna um discurso capacitista, né? Pois é, porque essa permissividade não é isso que é você ser acessível, não é isso que é adaptação. Adaptação não é sobre permissão, adaptação é sobre você ter igualdade de oportunidades, né? Você equiparar o que precisa dentro da sala de aula, como você colocou, para que todas as pessoas que estão ali, estudantes, tenham uma equidade de conseguir adquirir aquele conhecimento, de conseguir realizar as trocas necessárias, de conseguir interagir, integrar, fazer parte daquela comunidade. Então, não é sobre permissão, não é deixar o estudante autista ficar 5 horas cortando uma folha de papel, porque isso não é pedagógico. Não importa que é o que ele quer ou que seja o que for.
Então, é muito tênue esse local do que é acesso, de fato, né? O que é a adaptação correta, pedagogicamente correta, e o que é só ser permissivo porque cai no local do tadinho. E aí o tadinho me irrita de uma forma. É bom que você sabe essa leitura também, né? Porque é isso, porque mesmo eu tô revendo agora a série, eu tô revendo ali depois de muitos anos, no dia da minha adolescência, né? E aí eu fiquei, nossa senhora, quanta coisa, né? Não tinha esse olhar, né, antes. Mas que bom que ele trouxe isso, porque até vou rever, né, com esse outro olhar. E aí eu trago o Tyrion Lannister de Game of Thrones, que eu acho que é o meu último exemplo, tá? Não sei se vocês conhecem Game of Thrones, imagino que sim, né? É uma série bem conhecida, né? O Tyrion é uma pessoa com nanismo, né? E aí ele entra muito naquilo que a gente discutiu lá no Xavier. Né? É aquele personagem que tem o corpo marcado, tem personagem que tem esse corpo visto como um corpo debilitado, mas a sua mente, a sua cabeça, a sua engenhosidade é gigantesca, né? Ele é um personagem extremamente político, né? A sua função na narrativa é ser um personagem político, né? Engenhoso, né? Que faz a narrativa política da série funcionar. Eu sinto isso, né? E assim, e aí eu acho que ele entra muito nesse estereótipo daquele, bom, você não tem o corpo funcional, então você tem que ter outros atributos para entregar. Né? Que outros atributos tu vai contribuir com a nossa comunidade, com essa sociedade aqui. E aí ele vai ser o personagem que vai contribuir com essa parte dessa política, né, de alguma maneira. E aí eu trago um exemplo também, que é a leitura do livro, a primeira descrição do Tyrion no livro. Essa descrição está sendo a partir do olhar do Jon Snow, que é um dos personagens do livro também, um personagem bem importante. Aí eu vou ler aqui, né? Bamboleando ao lado do irmão, meio escondido por seu corpo. Meio escondido por seu corpo, Tyrion Lannister, o mais novo dos filhos de Tywin e de longe o mais feio, tudo que os deles tinham dado a Cersei e Jaime negaram a Tyrion. Cersei e Jaime, os irmãos do Tyrion, né? Era um anão com metade da altura do irmão, lutando para acompanhar seu passo sobre pernas atrofiadas. A cabeça era grande demais para o corpo, com um rosto animalesco esborrachado por baixo de sobrancelhas salientes. Um olho verde e um negro espreitavam sobre uma cascata de cabelos escorridos e tão loiros que pareciam brancos. Jon o observou fascinado. Né? Esse trecho é tão cheio de camadas, tão cheio de possibilidades de análise, assim, que quando você olha, assim, você fica, nossa, eu acredito que o Martin teve coragem de colocar isso aqui no texto, né? Eu entendo, assim, que possivelmente a força, a ideia dele era emular o que se entendia como pessoas com deficiência no período medieval. Né? Porque a série se passa nesse cenário que é medieval, né? De alta fantasia, enfim, série, livro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensando essa relação da ideia da feiura, né? Essa coisa essa coisa do animalesco, do animal que está presente aqui na descrição, né? E quando a gente compara, assim, né, a questão da representação visual dele na série, os cachorros estão bem loucos aqui, o latido. Vocês devem estar ouvindo uns pouquinhos, uns latidos por aí, né? Mas esse personagem que é colocado nesse lugar do animalesco, né? Que é tido como menos humano, né? E assim, eu entendo que talvez a necessidade, a possibilidade de fazer essa aproximação com a representação do período medieval, mas será que era exatamente isso que a gente vê no período medieval? Não tenho tanta certeza, né? Talvez não seja mais um preconceito do período, sobre o período em relação a deficiências, embora a gente tenha realmente questões parecidas, né? A gente pensar nas cruzadas mesmo, quantas pessoas com deficiência foram queimadas porque se associava a deficiência com a questão da bruxaria e da feitiçaria, né? E é isso, né? O quanto esse personagem também acaba entrando, de certa forma, na questão do professor Xavier, lá desse cérebro funcional, cérebro que tem que superar as expectativas. E é isso, superar as expectativas, supera as expectativas desse corpo, né? Porque o teu corpo é frágil, debilitado, então tem que superar de alguma maneira. Olha, tudo que eu sei sobre Game of Thrones eu sei contra a minha vontade. Porque eu não passo. Eu li todos os livros, eu assisti quase a série inteira, mas é tão machista, é tão capacitista, é tão tudo. Porque se a gente for colocar, tá?
Vamos, então, fazer comparações com outros locais de alta fantasia, né? Porque ele não é um medievo comum, a gente não está vendo um Bernard Cornwell falando sobre Arthur, que é um medievo comum, um medievo de guerra. Está falando de um espaço inventado, criado. E aí, se a gente pensa, por exemplo, quando a gente vai ver outro alta fantasia que lembra o medievo, como é o caso de Senhor dos Anéis, que existem corporalidades diferentes, por mais que os locais de o que é belo, o que é feio, né? O Tolkien também tem seus problemas, não vou passar pano para ele, mas quando a gente vai ver a categoria de hobbits, de anões, eles possuem características positivas e negativas, tal qual qualquer outra raça. Então, existe ali o problema do Tolkien é o racismo, né? Quando ele vai falar de orques, ele traz características racistas, mas em termos dessas corporalidades dissidentes, anões são fortes, são guerreiros, têm possibilidades ali familiares muito bem estruturadas. É claro que ele vai passar o pano para os elfos, né? Mas dava para comparando as épocas, dava para o George Martin ser melhor do que ele foi. Dava para ele já ter feito algo melhor. Ele é contemporâneo, ele está vivo, dava para ele ter feito melhor do que ele fez. Eu concordo. Você ia comentar sobre a questão, porque o livro, se não me engano, é de 99, né? 90 e pouco, é dos anos 90, né? Então, já assistia uma série de discussões que se fazia, né? E, nossa, quando eu estava lendo o livro, eu assisti a série, fui pro livro depois, né? Do caminho contrário. E eu comecei a ler assim, gente, que porcaria que eu tô lendo aqui, né? Não queria dar esse juízo de valor assim pro livro, né? Mas me chocou muito a forma como ele descreve, né? Como ele descreve o Tyrion, principalmente, né? Essa descrição que é uma descrição assim horrível, na verdade, horrível, para não dizer outra coisa, né? E enfim, gente, eu acho que era da minha parte. Era isso, essas são as referências. Se vocês quiserem o material aqui que eu tenho, eu posso passar para vocês, fica à vontade para passar esse material, né? E aí, então, para vocês, querem discutir mais alguma coisa, retomar algum ponto? Eu quero só agradecer, eu acho que foi muito bom. Eu quero que você se sinta mais confiante com o que você sabe, com o material que você tem. Então, o material foi muito completo, foi muito boa as análises que você trouxe. E não sei, eu não sabia como ia ser hoje e foi muito, muito bom mesmo. Assim, foi muito legal. Eu estou bem contente de poder ver a tua pesquisa e ver como você tá desenvolvendo essas questões da teoria CRIP. Eu acho que não sou nenhuma pessoa especialista, mas eu acho que o teu caminho está muito legal, principalmente quando a gente vai juntar a cultura pop, né, que é um espaço que deveria pertencer mais a pessoas divergentes, quando a gente está falando desse cenário geek, esse cenário nerd, mas que, enfim, né, somos frutos da nossa sociedade e reproduzimos os mesmos problemas, independente de onde estamos. Agradeço, então, a presença, assim, foi, assim, essencial, assim, na discussão, né? Que o João trouxeram questões para a gente debater, eu acho que essa é a ideia, né, da gente construir coletivamente, né? A ideia de evento, eu acho que é isso, né? Fazer eventos é construir coletivamente também. Eu senti isso muito ontem, né? Na quinta-feira também, ontem, nas discussões das salas, né? Foram discussões bem interessantes, assim, e fico feliz que tenha gostado. Aí, assim, eu também estou muito contente, assim, com o conteúdo, eu estava muito apreensivo, eu fiquei tipo, vai ser legal, né? Com medo de falar bobagem. E porque é isso, também estou me apropriando das teorias, é coisa muito nova, né? E a ideia é que a gente vá desenvolvendo isso ao longo do tempo, assim. Eu acho que o caminho é esse, né? Bater na tecla e falar, porque até que a gente seja ouvido de alguma maneira. Tanto pesquisa em cultura pop, pensa na teoria CRIP, né? Se a gente não falar, ninguém vai falar, né? Então, acho que esse é o caminho. Alguém tem mais alguma coisa? Eu queria agradecer muito pela experiência aqui do curso. Eu não estudo tanto sobre essas questões e eu não tinha nem ideia do que era a teoria CRIP. Eu vi
desde o primeiro momento, teoria criptada, não sei o que é, mas eu falei, não vou pesquisar porque eu vou achar mais interessante descobrir pela primeira vez. Isso casa muito também com um tema que estudei na aula de historiografia, sobre cultura, identidade, gênero, essas coisas. E toda essa questão da teoria cripto, tipo, abrange um novo leque que eu não tinha pensado, eu não tinha raciocinado algo que poderia ir para esse caminho, sabe? Eu lembro de já ter visto críticas em relação a isso, não usando o termo cripto, mas porque eu lembro que eu acho que foi em 2003 terem feito uma arte promocional da Frida, eu acho que é da Frida, andando de skate, ignorando completamente que ela era uma pessoa que utilizava cadeira de rodas. E então, todo esse leque novo que eu pude diferenciar pelo curso foi uma coisa muito, muito nova, muito revigorante, tipo, alcançando novas possibilidades teóricas para se debater e estudar. Então foi uma ótima experiência. Pô, legal, não. Muito legal, assim, porque é isso, né? Uma possibilidade. Do ponto de vista histórico, a gente carece muito de pesquisa também. E eu acho que isso é extremamente importante que a gente comece a discutir isso, comece a levar aí essas discussões, né? Não necessariamente sobre o viés da teoria CRIP, mas discutir a questão da deficiência e da neurodivergência, né? Hoje a quantidade de neurodivergência, assim, a quantidade de pessoas neurodivergentes que a gente tem dentro dos ambientes universitários, do ambiente escolar, quanta gente... Eu sou uma pessoa que fui me descobrir muito tarde, né, como pessoa neurodivergente, né? E o quanto isso é libertador quando a gente descobre, quando a gente tem professores que são, não sei se é da licenciatura, João, mas professores que entendem, que têm esse olhar sensível, né, para as nossas necessidades sociais, né, nossas necessidades de debate, de discussão, né, eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que é um pouco do que eu tenho tentado fazer também, de sensibilizar, né, de alguma maneira. Mas mesmo sendo do bacharelado, né, eu acho que, sei lá, de manhã depois está com curso universitário, de alguma instituição, ou mediando algum espaço público, né, um espaço de cultura, enfim, é importante a gente ter esse olhar atento, né? Então, acho que é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Vou encerrar a gravação aqui, tá bem?